No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns dos meus aportes mais recentes, né? Principalmente tiveram algumas oportunidades. Banco do Brasil, por exemplo, tinha mais de ano que eu não comprava. Fiz duas compras, uma no dia 18 e outra no dia 19. R$ 55,95 no dia 18, 4 ações. 55,40 no dia 19, 6 ações. Deixei essa ordem que ela estava no VAC, né? No válido até cancelar. Então perceba que quanto mais a ação cai, mais um pouco eu compro, em quantidade maior. E o banco, que já voltou nesse patamar de 56,40, né? Então, assim, ele repicou lá embaixo rápido e já subiu de novo. Mas é sem pressa, esperando a próxima oportunidade. Comprei também no dia 11 um pouco de Vale, né? Comprei R$ 65,00, ia 63,90. Empresa essa que está negociando a 61,80. Ótimos preços. Mas esse mês não estou com muito dinheiro, não estou com muito caixa, né? Fiz um aporte grande em criptomoedas. Comprei também esse ETF aqui, DeFi 11, apenas R$ 180,00. Ele é um ETF que compra criptomoedas relacionado à narrativa de finanças descentralizadas. Vou mostrar também quais são as criptomoedas que ele investe e como você pode comprar. E além disso, vamos calcular na prática o preço teto do Banco do Brasil. Obviamente, o meu preço teto pessoal. Cada um tem que ter o seu. Aqui então, um panorama geral da carteira de um investidor. Todo mês, 3 anos praticamente, vem investindo sem falhar. Meses mais, meses menos, mas estamos aqui chegando aos 60 mil investido. Desses 60 mil, uma valorização de 12%, fora, obviamente, os dividendos. Desse valor inteiro, 39 mil está em ações. As maiores posições, BB Seguridade, Seguradora, TRPL4, empresa de transmissão, Vale, uma mineradora, extremamente forte a empresa, já passou por muita coisa. Caixa de Seguridade, uma valorização de 106%. Irani, e assim vai. Fundos imobiliários, as 3 maiores posições são fundos de tijolo, da maneira que eu acho que tem que ser. Foca em fundo de tijolo, principalmente no ciclo que estamos agora, né, com a Selic caindo. E ETFs, Hash 11, Ethereum e o novo ETF que eu comprei, o DeFi 11. Eu vou falar especificamente dele mais à frente. Antes de calcular o preço teto aqui do Banco do Brasil, essa é a posição da carteira, 47 ações, né, a um preço médio de R$ 36,98 e uma valorização de 52%. A minha história com o Banco do Brasil foi eu comecei a comprar aqui em metade de 2021. Então peguei esses valores de 29, 30, 32, comprei até metade mais ou menos de 2022. A partir daqui, a partir dessa subida, quando passou dos 40 e continuou subindo, eu fiquei ancorado no meu preço médio e não comprei mais. Dei prioridade a outras ações. Então minha posição de Banco do Brasil, ela não é grande, principalmente porque nessa época o meu aporte ele era bem menor, né? Por volta de R$ 500 por mês. Vamos agora para o cálculo do preço teto. Existem aqui duas maneiras de fazer esse cálculo, né? O primeiro é o preço teto histórico. Aqui você vai utilizar apenas dados do passado. Então você pega uma janela e você escolhe 4, 6, 10 anos e vai utilizar os dividendos que essa empresa pagou durante essa janela de tempo para fazer o cálculo em cima desse valor, em cima dessa média. Também existe o preço teto projetivo. Aqui, como o nome sugere, teremos que fazer algum tipo de projeção do lucro da empresa para o ano, para dessa maneira calcular o preço teto, baseado em projeções. Vamos ver cada um deles na prática aqui agora. Então, o primeiro passo é achar o dividendo por ação histórico, para calcular o preço teto histórico. Eu vou utilizar dos últimos 4 anos, 19, 20, 21, 22, 23. Na verdade, foram 5 anos. Essa informação aqui a gente acha em qualquer site desses, do estilo Investidor 10, Status Invest. Vou filtrar aqui por dividendo pago, né? E vou pegar de 2019 para frente. Então, 2019 pagou 2,55, 2020 1,48, 2021 2,26, 22 4,14, ano passado 4,54. Então, só pegar esses valores, jogar na tabela e tirar uma média. Então, a gente tem uma média de 2,99 por ação que o banco pagou nos últimos 5 anos. Com base nesse valor de 2,99 e utilizando esse valor aqui de 2,99, é possível calcular o preço teto. Aqui no caso, eu peguei 2,99 e dividi por 0,06, que são 6% mínimo que a gente almeja de proventos de uma ação, né? Isso daria um preço teto histórico de R$ 49,00. Por que esse preço teto está distorcido, está baixo?
Porque o banco, esse ano, vai pagar muito mais do que 2,99. Isso a gente vai ver mais para frente no próprio guidance do banco. Então, às vezes, quando a empresa está com lucros crescentes, pode ser que o preço teto histórico ele fique distorcido exatamente por isso. E aqui tiveram anos, por exemplo, que ele pagou 1,48. Em comparação com o que ele tem pago agora, recentemente, de 4,50, vai ficar por esse valor, 2024, 2025. Aí tem essa distorção no preço teto. Para calcular o preço teto projetivo, a gente precisa então de estimar o dividendo pago por ação pelo banco em 2024. Para isso, a gente precisa ter uma estimativa do lucro por ação, a gente precisa saber qual vai ser o payout do banco, a gente precisa saber, a gente precisa estimar quanto ele vai lucrar no ano. Mas em vez de chutar esses números, a gente pode muito bem olhar no próprio site do banco, teremos todas essas informações. Payout do banco, eu já adianto, está 45%. A gente vai atrás também do guidance do banco. Lá ele dá um range de quanto o banco vai lucrar. Basicamente, essas duas informações aqui a gente vai procurar. Então, a gente consegue achar esse fato relevante aqui no site do banco, né? Só digitar Banco do Brasil RI, relação com investidores, que tem as projeções para o ano de 2024. Então, a projeção do lucro líquido ajustado vai ficar entre 37 e 40 bi. Para a gente ser mais conservador no nosso cálculo, eu vou utilizar o menor valor possível. Então, já projetar que o Banco do Brasil, em 2024, irá lucrar 37 bilhões. A outra informação que a gente precisava é do payout. E outro fato relevante, publicado esse ano, foi que o banco aprovou a proposta de levar o payout de 40% para 45% no exercício de 2024. Para a gente então descobrir qual é esse valor aqui de lucro por ação, basta pegar essa projeção de 37 bilhões de lucro e dividir pela quantidade de ações existentes. E essa é outra informação que a gente consegue no Investidor 10, por exemplo. Tem também em outros sites, obviamente. A gente consegue ver aqui que existem 2,87 bilhões de papéis, né, de ações do Banco do Brasil. Se fizermos aqui uma divisão simples, 37 bilhões, que é o lucro dividido pela quantidade de ações, 2,87 bilhões, teria 12,89 reais por ação. Recapitulando, utilizamos o lucro, 37 bilhões, e dividimos pela quantidade de ações para descobrir o valor do lucro por ação. Agora que a gente sabe que o payout é 45%, basta pegar o lucro por ação e multiplicar por 45%. Esse vai ser o valor do dividendo por ação, que é quanto o banco vai distribuir para os acionistas. Temos aqui um valor de R$ 5,80. Veja que é o dividendo projetivo, dividendo por ação projetivo para 2024 é muito maior do que esse dividendo aqui por ação histórico que a gente calculou utilizando a média dos últimos 5 anos. Então, o preço teto aqui projetivo vai ser bem maior do que o preço teto histórico. Está sendo calculado com base no lucro do banco para o ano de 2024. Se pegarmos esse valor aqui, então, e dividir por 0,06, temos um preço teto de R$ 96. Esse preço teto aqui ele ficou bem alto, porque normalmente as pessoas dividem por um valor aqui maior, né? 0,08, 0,1, principalmente por Banco do Brasil ter os riscos políticos envolvidos. Então, a pessoa exige um prêmio de risco maior. Por exemplo, aqui, 8%, o preço teto já cairia para R$ 72. Se você exige do banco uma remuneração de 10%, teríamos que o preço teto é R$ 58. Já é um preço teto mais realista. O que isso significa? Você pagando até R$ 58 na ação, você espera receber 10% em proventos, que seria esses 5,80. Então aqui ó, você espera receber 6%, aqui você espera receber 8% e aqui você espera receber 10%. Bem simples e fácil. E a maneira que eu venho fazendo para calcular o preço teto pessoal aqui das ações da carteira do canal, eu utilizo tanto a média histórica, então utilizo dados do passado, utilizo uma projeção na mesma maneira que eu calculei aqui, né, R$ 5,8, e projeto também uma queda para o ano seguinte de 15% no lucro. Então, por exemplo, para o caso do Banco do Brasil, tirei uma média com esses três valores: 2,99, que é a média histórica, o valor projetado para esse ano e uma queda no lucro, se tudo der errado, para o ano que vem. A média desses três valores deu 4,57. E com esse valor aqui, dividendo por ação, eu calculo o meu preço teto pessoal. Então, 4,57 dividido por 0,08. Então, desse valor aqui, eu estou exigindo no mínimo 8%.
eu estou exigindo só 8% porque eu já estou sendo conservador aqui, dá um preço teto de R$ 57, que é o preço teto que eu estou utilizando. E quanto menor for o preço da ação, maior pode ser a intensidade do aporte. Por exemplo, R$ 57, você aporta 100. A ação chega a R$ 56, você aporta 200. A ação bateu R$ 54, você já aporta 400. A ação chegou a 45, sei lá, aconteceu, já aporta 2.000. Então é importante você também conseguir fazer essa variação no seu aporte. Falando um pouquinho agora sobre o DeFi 11, esse novo ETF que entrou na carteira, ele é um produto que dá Hashdex, né? A Hashdex que tem já esses ETFs, o Hash 11 que eu invisto, o Ethereum 11. Então eu botei o pezinho aqui no DeFi 11. O DeFi 11, ele busca refletir a performance de tokens nativos de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchain, que compõem o ecossistema do DeFi. E a performance dele no último mês, 40%, 126% em 6 meses, YTD Year to Date 34%, nos últimos 12 meses 62%. Então sim, ele teve essa explosão, né, principalmente nos últimos 6 meses, devido ao mercado de alta que a gente está entrando agora nas criptomoedas. E aqui são as posições que ele investe. A primeira dela é com maior peso, Uniswap, é um token que tem uma capitalização de mercado de 9 bilhões de dólares. Temos a Maker com 17%, Ethereum com quase 15%, Aave com 12%, Lido, SNX, Chainlink, Matic e assim vai. Então estou investindo aqui em toda essa cesta de criptomoeda, comprando apenas o DeFi 11. É uma maneira também inteligente de se expor a esse mercado, né? Se você acredita que ele vai crescer agora nesse novo ciclo de alta, sem correr o risco de estar exposto em apenas uma dessas criptos aqui. E como eu já comentei, nesse vídeo aqui que está na tela, está aparecendo, esse ano o mercado de cripto, esse bull market que a gente está entrando, vai surpreender muita gente. E se você acredita na tecnologia, vale muito a pena estar exposto de alguma forma, seja ETF, seja comprando a criptomoeda em corretora. Se você quer saber outras criptomoedas que podem ter valorizações explosivas, clique no vídeo aqui que está aparecendo na tela.